Embaixadinhas, acerto de contas e muita confusão. Relembre um derby paulista bem animado depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. Agora às quintas-feiras, relembramos grandes jogos do futebol brasileiro. E hoje vamos começar com um derby bem interessante pela final do Paulistão de 99. Isso mesmo, aquele derby das embaixadinhas da discórdia. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilha esse vídeo e agora sim, bora relembrar esse derby maluco. Palmeiras e Corinthians protagonizaram grandes duelos dos anos 90, porém, essa rivalidade ficou mais aflorada ainda no fim dos anos 90, quando tanto Palmeiras como Corinthians começaram a colecionar títulos e a rivalidade, que antes era apenas no Paulistão, acabou indo para outras competições. O Corinthians nessa época já tinha nomes que eram consagrados da torcida, como por exemplo o Marcelinho Carioca, o Vampeta, o Ricon, o Ricardinho, o Edilson, que por sinal foi o grande protagonista desse derby. Esses eram alguns dos comandados pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Mas o Palmeiras também não ficava atrás. Tinha nomes como o Paulo Nunes, que era o grande protagonista do Palmeiras nesse fim dos anos 90. Tinha também o Zinho, o Evair, que foi protagonista nesse derby. Tinha também o Oséias. Esses eram alguns dos comandados pelo técnico Felipão. A final desse Paulistão é um verdadeiro acerto de contas para o Corinthians, pois exatamente um mês antes, o Palmeiras tirou o Corinthians na Libertadores, num jogo onde o Marcos se consagrou pegando pênaltis. Um dia ainda conta a história desse derby por aqui. E é claro que os corintianos tinham esse jogo atravessado na garganta, e a final desse Paulistão seria uma chance perfeita para ajustar contas com seu arquirrival Palmeiras. As finais do Paulistão ocorreram em meio à final da Libertadores, e como o Palmeiras estava jogando a Libertadores, colocou o time reserva no primeiro jogo da final do Paulistão. E é claro que o Corinthians aproveitou disso e aplicou logo 3-0, liquidando o título praticamente no jogo de ida. Vocês lembram do Paulo Nunes comemorando seus gols usando máscara nos anos 90, certo? Muito bem. Para aquela final do Paulistão, os jogadores do Corinthians prepararam uma surpresinha para ele. O jogador Dinei comprou todas as máscaras que ele usou naquele ano e guardou especialmente para usar durante a final do Paulistão contra o Palmeiras. É claro que o Paulo Nunes ficou sabendo disso e deu um jeitinho de tentar sair do jogo sem passar por esse vexame. Logo após o título do Palmeiras na Libertadores, a diretoria palmeirense pretendia não usar os titulares para a finalíssima contra o Corinthians, ou seja, a ideia era, já que o time perdeu o jogo de ida, deixar logo o título para os corintianos e colocar um time alternativo para a final. Porém, a Federação Paulista, ao saber disso, obrigou o time do Palmeiras a usar pelo menos 80% do time titular para aquela finalíssima contra o Corinthians. Isso, claro, foi contra a vontade do elenco palmeirense e, claro, da diretoria, que queria dar folga para o elenco campeão da América. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram é @Respeita Meu Manto e o TikTok, o Kawaii, é Respeita Meu Manto. Agora sim, vamos continuar relembrando esse derby maluco. O derby, apesar de não ter tido um apito final, foi um jogo completamente aberto e com muitas chances para os dois lados. Os jogadores do Palmeiras entraram no cabelo verde, para provocar os jogadores do Corinthians, mas é claro que a torcida corintiana empurrou o time e o Corinthians logo abriu o placar com o Marcelinho Carioca. Um belo gol do Marcelinho Carioca. Mas engana-se quem pensa que o Palmeiras iria se render de uma vez por todas. Não. Aí começou uma reação alviverde, ainda que tardia, já que no agregado o jogo já estava 4-0 para o Corinthians, ou seja, era uma tarefa quase ingrata para os comandados do Felipão, mas ainda assim o Palmeiras tentou e fez o empate com o Evair logo na sequência. O Corinthians mal teve tempo de comemorar o seu primeiro gol e o Palmeiras já empatou com o Evair. Com isso, os palmeirenses se animaram, foi para cima do Corinthians e logo fez 2-1 com o Evair de novo. Ele que foi um dos protagonistas desse derby. Mas o time do Corinthians, durante boa parte do segundo tempo, conseguiu cozinhar o tempo. Com isso, o Palmeiras foi vendo a possibilidade de uma reação para valer ficar mais distante, e aí Edilson Capetinha empatou para o Corinthians, uma bela jogada construída pelo ataque do Corinthians. E foi aí que a partir disso começou a confusão. O Edilson recebeu um passe e começou as embaixadinhas da discórdia. É claro que os jogadores do Palmeiras não engoliram a provocação, foi para cima dele e a partir disso começou uma briga generalizada.
O árbitro esperou 15, 20 minutos para ver se os ânimos se acalmavam, mas como não aconteceu, ele simplesmente decretou o fim do jogo e aí o Corinthians pôde comemorar o Paulistão daquele ano. Mas é claro que os palmeirenses não engoliram isso. E logo após o árbitro decretar o fim do jogo, o Paulo Nunes desfilou com a faixa de campeão da Libertadores e disse para que a torcida do Corinthians poderia ficar com o Paulistinha, que a Libertadores era o título mais importante. Sim, o termo Paulistinha foi popularizado a partir desse derby, justamente com quem? Com Paulo Nunes. Bom, apesar da festa, as embaixadinhas custaram caro para o Edilson Capetinha, que por conta disso foi cortado da seleção brasileira. E adivinha só quem entrou no lugar dele? Ele mesmo, Ronaldinho Gaúcho. Sim, o bruxo ganhou sua primeira chance com a camisa da seleção justamente no lugar do Edilson Capetinha. Mas é claro que, apesar da briga generalizada, tudo no final terminou em pizza, ou melhor, em copos de cerveja, num barzinho logo após a final. Jogadores do Palmeiras e do Corinthians se encontraram e todo mundo se sentou na mesa, brindaram e deram risada na confusão. E assim acabou aquele Paulistão de 99. Apesar da briga, foi um jogo aberto e o Corinthians foi campeão paulista daquele ano e finalmente ajustou contas com seu arquirrival Palmeiras. E é isso, galera. Essa foi a história desse derby maluco que foi Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão de 99. Tem algum jogo inesquecível que você gostaria de relembrar aqui? Deixe aí nos comentários. Antes de encerrar o vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba esse vídeo, outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, é o adversário e diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.